Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do GT. Aqui vos fala o seu Felipe. E hoje vamos passar pela rodada, rapaz. Rodada, 13ª rodada encerrada. Fortaleza venceu o Juventude. Tivemos alguns resultados que servem para os nossos objetivos no campeonato. E é claro que a gente vai trazer aqui todas essas informações, tudo direitinho, uma atualização completa para você que está acompanhando. E é claro, falar desse mês que fechou. Julho acabou. Calendário fechado nesse mês e daremos início a uma nova sequência de jogos. E você está mais que convidado para acompanhar aqui com o GT, beleza? Então, desde já peço para você se inscrever, já peço para você compartilhar, clicar no gostei caso seja de seu interesse e venha participar com a gente para podermos conversar de tudo sobre essa 13ª rodada. E o Leão tá colado do G6, meu amigo. Será que vem Libertadores? Não sei. Vamos descobrir após a vinheta. Pois bem, meus amigos, Fortaleza vence o Juventude por 2-1 na Arena Castelão. Até vou colocar aqui uns numerozinhos da partida só para a gente passar e comentar a respeito, né? No geral, Juventude teve mais posse de bola, 62-38. Nas chances de gol, Fortaleza fez 7-1. Finalizações, 19-12. Defesas do goleiro, 5 do Juventude e 2 do Fortaleza. Escanteios, 7/5. E aqui temos algumas outras estatísticas, mas que não vamos dar tanta atenção, porque o que eu quero é comparar, galera, os números da primeira etapa com o da segunda. No primeiro tempo, nós tivemos um jogo tanto quanto favorável para o Fortaleza, o time fez 2-0, correspondeu-se à expectativa de gols e teve uma posse de bola quase que semelhante ali com o time do Juventude, né? Só ali 10, 12% a menos. E tem um detalhe, aqui ó, grande chance de gol. 4 do Fortaleza, 0 do Juventude. Finalizações, 13-2. Só deu Fortaleza na primeira etapa. Até em escanteios, Fortaleza teve 4, o Juventude teve 0. O Juventude teve mais passes, mas porque era um time que tentava construir e não conseguia. O que chama a atenção são os números da segunda etapa, onde o Juventude teve 70% de posse de bola. O time do Juventude ficou muito perto de empatar o jogo. Inclusive, se a gente olhar nos gols esperados, o Juventude tinha mais que o Fortaleza. Isso foi muito claro. Apesar de que nas chances de gol claras, o Fortaleza teve 3 e o Juventude apenas uma. E nas finalizações é que o Juventude conseguiu colocar aqui 10 e o Fortaleza só foi apenas 6. Então foi um jogo muito difícil. No segundo tempo, o Juventude até consegue diminuir fazendo um gol, mas no final das contas, quem sai com a vitória é o Fortaleza. E tem um detalhe: o Fortaleza agora, ele tem simplesmente, meus amigos, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Juan Martín Lucero fez o gol de pênalti e se tornou agora vice-artilheiro da Série A, está atrás somente do Pedro do Flamengo, que tem 6 gols. 6 gols esses que também é a artilharia do Lucero na outra competição que o Fortaleza ainda joga, que é a Sul-Americana. Então o Lucero vem fazendo um grande ano, precisamos ponderar isso aqui também a respeito de seu desempenho. Mas vamos falar do que muitos querem prestar atenção, que é o Brasileirão, né? Tivemos algumas partidas, só a rodada vai se encerrar hoje, mais tarde, com o jogo do Palmeiras, mas a gente pode colocar aqui os resultados da rodada, né? No sábado, o Vasco empatou em 1-1 com o Botafogo, que foi o mesmo placar de Cuiabá e Bragantino, tá? No sábado nós só tivemos empate em 1-1. No domingo, ontem, nós tivemos o Atlético Mineiro empatando com o Atlético Goianiense, jogo de manhã na Arena MRV. O Grêmio venceu o Fluminense e colocou o time numa situação ainda mais chata, vencendo por 1-0. O São Paulo fez 3-1 no Bahia. São Paulo, inclusive, chegou a abrir 4-1, mas acabou que o Bahia não ofereceu mais resistência, o gol foi anulado e acabou que a partida caminhou para terminar em 3-1. O Fortaleza, ele também venceu o Juventude por 2-1. Esse jogo, inclusive, você tem um pós-jogo completo no canal da Tradição e você pode acompanhar tudo direitinho. O Criciúma empatou em 1-1 com o Internacional. O time, e esse resultado é muito importante, gente, vamos já ver a tabela e entender a respeito. O Atlético Paranaense venceu o Vitória lá em Salvador. Também ótimo resultado para o Atlético. E para o ponto de vista de tabela, vocês vão ver o que isso aqui acabou mudando. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1 e se isolou na liderança do campeonato. E tivemos o Palmeiras e Corinthians. E vamos ter Palmeiras e Corinthians hoje, tá? É o derby paulista, Palmeiras e Corinthians se enfrentando lá em São Paulo. Tabela. Passando aqui pela tabela, vamos ver o que muda. Até vou dar um zoom ainda maior para facilitar aqui a visualização. O Flamengo
se isolou aqui na liderança, 27 pontos, colocou 3 pontos de vantagem para Botafogo, para Bahia. Aliás, o Flamengo agora está confortável na liderança, né? E o time do Palmeiras pode, quem sabe, colar nessa vice-liderança, só precisa de uma vitória contra o Corinthians no Clássico. Acabei tirando aqui um pouco do zoom, mas vou ajeitar aqui e ajustar para poder a galera acompanhar direitinho e a gente poder seguir aqui no andamento da tabela, né? O time do Atlético Paranaense, ele venceu. O que que isso mudou? O Fortaleza perdeu a chance de ficar em sétimo na rodada, tá? O São Paulo, como ele também acabou vencendo o Bahia, ele acabou ficando aqui em sexto com 21 pontos e se não acontecem esses dois resultados, o Fortaleza tinha já dormido hoje no G6. Ele já estaria dentro da zona de classificação para a Libertadores, então por isso que nós estamos falando que o Fortaleza está na briga por uma vaga na Libertadores de 2025. É isso que a gente tem que mirar agora nesse exato momento. Ótimo ponto na classificação, tá? Logo em seguida, Red Bull Bragantino. E lembrando, tá? Fortaleza tem um jogo a menos, assim como o Cruzeiro e assim como o Palmeiras. Mas, a priori, Fortaleza e Cruzeiro que podem, quem sabe, ó, virtualmente chegar a 23 e colar até aqui em quinto. Porque tem que lembrar que o Palmeiras joga hoje com o Corinthians, né? Então, se vencer, ele já coloca o Bahia em quarto com 24. E quem sabe a gente pode ver os outros times pontuando nessa região de tabela e ficando ainda mais acirrada essa disputa pelas 6 primeiras colocações. Logo em seguida, a gente vê aqui na segunda página que Internacional 18, Atlético Mineiro 18 e o Juventude que perdeu para Fortaleza 16 pontos. O Criciúma tem 13 pontos, apenas 11 jogos, a gente sempre pondera isso, e vem aqui com a turma de baixo que briga para não cair. Cuiabá, 13 pontos em 13 jogos, Vitória, 12 pontos, Vasco, 11, Atlético Goianiense, 11, o Grêmio, apenas 10 pontos, mas lembrando que o Grêmio tem 11 jogos ainda, né? Inclusive venceu hoje o Fluminense. O Corinthians, 9 pontos em 12 e o Fluminense apenas 6 pontos em 13 jogos. O Fluminense, galera, já tem uma campanha pior que a do Fortaleza de 2022 e ao mesmo tempo ele só precisa de, ele vai ter pelo menos aí 3 rodadas para trabalhar e para sair dessa zona, tá? Já tá ficando muito complicada a situação para o Fluminense até para sair da lanterna, tá? Se vencer, vai ter que torcer para o Corinthians se dar mal no derby para tentar sair dessa situação. Um campeonato aí muito preocupante para o time do Fluminense. Fluminense que será o adversário do próximo domingo no Fortaleza, tá? Lembrando que Fortaleza fechou o mês de junho aqui do Campeonato Brasileiro, fechou com 5 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Lembrando que uma dessas derrotas foi um gostinho de vitória, porque Fortaleza acabou ganhando nos pênaltis contra o CRB. O fato é, Fortaleza abre o mês de julho e vai ter um mini campeonato carioca nesse período em que ainda teremos Copa América, tá? Fortaleza enfrenta o Vasco dia 3, quarta-feira, jogo esse lá em São Januário, 8 da noite. Depois o Fluminense, 4 da tarde, tá? Fluminense domingo, 4 da tarde, mais uma vez deve ser o jogo da Globo. E na quinta ele enfrenta o Flamengo no Maracanã. Vamos torcer pro, pro Uruguai ir longe na Copa América para o Flamengo não ter os seus reforços uruguaios jogando essa partida, né? Nesse mês ainda teremos Vitória, Atlético Goianiense, aqui já é o Criciúma, tá? Já foi atualizado. E depois teremos o São Paulo no domingo para fechar o mês. Mas lembrando, confrontos dessa semana são Vasco na quarta e Fluminense no domingo. Turma, basicamente um grande resuminho aqui, desejar para vocês uma boa segunda-feira, que a gente possa seguir acompanhando o nosso Leão e quarta-feira já ir se preparando porque tem mais Campeonato Brasileiro, tem mais Série A para a gente prestar atenção, beleza? Um abraço, tamo junto e valeu, até mais.